Bom dia, amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje é dia 6 de outubro de 2021 e estamos iniciando o nosso encontro desta manhã para falar um pouquinho sobre a queridíssima professora, amiga, escritora, poetisa Maria de Lourdes Reis. Eu a conheci pessoalmente no início do ano de 1952, em março, quando eu iniciava os meus estudos no primeiro ano ginasial, na Escola Técnica de Comércio Machado de Assis e Ginásio Dom Vital. Eu já a conhecia de vista, porque ela morava pouco acima da nossa casa, na casa de papai, ali no centro da cidade, em Araguari, e ela forçosamente deveria passar pela nossa rua, pela nossa porta, quando descia para a escola. Só que eu a via assim, meio de longe, e admirava aquela moça bonita, aquela moça elegante, simples no seu andar, no seu caminhar. E quando ela entrou na nossa sala no primeiro dia de aula, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, é a moça que passa sempre à nossa casa. E eu fui identificar, sabendo que ela morava a 2 quarteirões acima da nossa casa, pela rua Bias Fortes. E nós morávamos na casa da esquina do Olegário Maciel com a Rua da Paz, naquela época do meu tempo de menina. Hoje é Brasil Ascioli. Então, foi um encontro muito feliz para a nossa vida toda, porque mantivemos não só um vínculo de professor-aluna, mas de amizade, de carinho entre uma pessoa que era totalmente intelectual, culta, inteligente, artista de natureza, porque além de professora, ela também tinha o dom do desenho, porque era nossa professora de desenho e francês na sala de aula. E quando faltava algum professor, ela substituía, não importava a matéria, porque ela sabia todas, impressionante a segurança que ela tinha. Por exemplo, se faltasse o professor de matemática, ela entrava na sala e dava a matéria para os alunos. Se fosse português ou qualquer uma outra ciências, não importava, ela substituía qualquer um. Mas ela deu também, nesse início de ano, do primeiro ano ginasial, ela nos deu também geografia e história com uma segurança absoluta do que sabia, o que estava fazendo ou falando. Até que chegou o nosso professor titular, era uma professora Clélia de Lima e Meirelles, outra maravilhosa intelectual, porque além da sua cultura, ela trabalhava em cartórios e lecionava assim também, como Maria de Lourdes. Elas haviam sido colegas no Colégio das Irmãs, estudaram juntas. Então, meus amigos, Maria de Lourdes tinha todo esse talento, esse dom, o dom da generosidade, do carinho, da ternura com os alunos. Então, ela nasceu aqui em Araguari no dia 5 de agosto de 1921. Então, foi comemorado, se ela estivesse aí, teria sido comemorado o seu centenário, agora no último 5 de agosto. Tive a oportunidade de lhe fazer uma homenagem, de lhe tecer alguns carinhos, devolver a ela toda aquela ternura que ela dava para nós e principalmente para mim neste convívio da vida toda. Então, Maria de Lourdes faleceu em Goiânia, a 26 de março de 2009. E nesse período de intelectualidade, ela deixou a sua marca, o seu talento, não só para os seus alunos que a reverenciam e lembram-se dela permanentemente, mas por toda esse trabalho cultural que ela desenvolveu. Fundou a academia, aliás, a Casa do Poeta Brasileiro, Seção de Brasília, e hoje ela é a sua presidente perpétua. Fundou essa Casa do Poeta lá em Brasília na década de 70. Eu tive oportunidade de frequentar algumas vezes, comemorações, muita
coisa maravilhosa que a Lourdes programava com a sua turma, né? A turma de diretoria da Casa do Poeta, dirigida por ela e com toda a segurança que ela tinha com o que fazia. O primeiro livro que ela publicou foi Amor de Farrapos, Contos. Mandou para um concurso em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e ganhou o prêmio Luiz de Camões. Ah, mas isso daí foi a glória para nós aqui em Araguari, tendo uma escritora araguarina com essa Láurea, né? Com esse, o prêmio chamava Láurea Luiz de Camões, um espetáculo. E daí vieram outros livros, outros escritos, livros de poesia, livros infantis, histórias para crianças e assim por diante. A sua verve, o seu palavreado nos livros era de encantar e a sua tônica era o amor. Não só esse amor de romance mesmo, entre casais e tudo mais, mas era o amor externado em tudo, porque em tudo ela via beleza e fazia poesia até para uma bolha de sabão. Eilas que bailam subindo e tal, aquela maravilha, então imagina. E ela me contou que estava indo para o trabalho lá em São Paulo, porque na década de 50 ela se mudou de Araguari, porque prestou um concurso e passou e trabalhava na Procuradoria da Justiça do Trabalho. E ela cedinho estava caminhando para o trabalho, parou numa esquina e viu um vendedor vendendo aqueles aparelhozinhos para criança, né, que soprava a espuma e saía a bolha de sabão e as bolinhas coloridas iam subindo e a Lourdes fez a poesia para a bolha de sabão. E era essa pessoa que não havia estranhos para ela, não havia dificuldade alguma de se manifestar em público, não tinha dificuldade nenhuma, era uma pessoa muito especial. E os outros livros? Foi trágico, porque ela conta um caso verídico, trágico, Tormento das Paixões. E ela teve um outro muito interessante, que foi ilustrado pelo sobrinho dela, que já até faleceu. Ele desenhou o Guerra das Panelas. Então, assim, na cozinha, a briga das panelas, porque ninguém queria ir para o fogão. E aí esse livro infantil é todo poético e muito interessante, foi publicado pela Minas Editora e outros mais. Ela escreveu na época que houve a construção da barragem aqui entre Minas e Goiás. Ela escreveu um livro que se chama E as Águas Cobriram, ela contando a história, mesmo porque o pai dela tinha, o pai e uns tios, a família dela tinha umas terras, umas fazendas aqui à beira do rio Paranaíba, e que faz a divisa entre Minas e Goiás. E ela contou essa história no livro E as Águas Cobriram. Quer dizer, não restou nada das terras, das fazendas. Enfim, Lourdes era essa pessoa que encantava qualquer outra pessoa, mesmo sendo criança ou adulta, uma pessoa mais madura, todos nós adorávamos conversar com a Lourdes. Assunto não faltava. Então, ela escreveu um outro livro que se chamou Colcha de Retalhos. O Colcha de Retalhos ela fez, exatamente pelo nome do livro, ela fez assim, numa diversidade de estilos literários. Poesia, trova, histórias, contos, crônicas, nesse Colcha de Retalhos. E ela escreveu um outro que ficou assim muito interessante, o livro chama-se Anhanguera. Anhanguera é uma cidade aqui de Goiás, aqui bem nas divisas de Minas e Goiás, logo depois de que entra no estado de Goiás. E ela tinha família ali também, Anhanguera, e houve um tempo que eles tinham um comércio e acontece que uma tarde os objetos começaram a voar e quebrar a louça e tudo caía no chão, que nem ninguém via nada, nem ninguém, um verdadeiro fenômeno de poltergeist.
E aí ela contou essa história que aconteceu lá com a família dela, e ela presenciou um pouco desse acontecimento, e ela contou neste pequeno livro, a gente fala pequeno porque é um livro não muito grosso, de poucas páginas, mas ela fez questão de registrar esse assunto, esse acontecimento com a família, sem mudar o nome de ninguém. Ela relatou como tudo aconteceu para ficar constatado. Gerações futuras poderão ler aquilo e cientificamente depois foram constatados aqueles fenômenos, a veracidade de tudo o que aconteceu. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler, leia o Anhanguera, entre outros fantásticos livros de Maria de Lourdes, sem falar das premiações nacionais e internacionais, e chegou a ser a delegada no Brasil da Academia Internacional de Lutèce de Paris. Livros premiados em Paris e correspondências em francês com o presidente, Monsieur Constantin, e assim por diante. Essa era a figura que eu queria mostrar hoje para vocês. As obras dela, algumas estão na internet, pode comprar online ou ler online, e todos nós ficamos exultantes, felizes de nos lembrar da figura de Maria de Lourdes Reis, solícita a tudo que se lhes pedisse. Então, eu não posso deixar de comunicar-me com vocês sem falar de Maria de Lourdes Reis, araguarina, escritora, poetisa, professora e assim por diante. E acima de tudo, uma pessoa generosa, religiosa ao extremo, seguidora dos passos e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Com certeza está feliz do outro lado, diante do merecimento que fez jus durante toda a vida. Grande abraço, nosso momento, nosso tempo se esgotou, e até a próxima, se Deus quiser. No dia 13 estaremos falando de um outro personagem maravilhoso que temos que reverenciar. Bom dia e até lá.